18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Juntos mais uma vez, começando mais uma edição do programa 18 horas. Carlos Júnior, Karime Leão. Boa noite, Boa. Carlão. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Boa noite. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta quarta-feira. Super aumentos. Governo do Amazonas paga aumento de salários para alguns servidores. E o assunto foi denunciado hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas e tem aumento de servidor do Estado que chegou a mais de 1000%. As atualizações sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips. Pesquisa revela mapa da fome do Brasil. Região Norte é a mais impactada. 1 em cada 4 famílias passa fome. 6 horas, 1 minuto. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora conosco, aqui no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quarta-feira, 8 de junho, e o ano é 2022. Bem-vindos e boa noite. 18 horas. Olha, temos falado aqui no 18 horas constantemente aí que o governo do Amazonas entrou o mês de junho com um novo recorde de arrecadação. São quase 12 bilhões de reais para gastar com o Estado. Mas a própria população reclama que esse dinheiro não está sendo investido a serviço do cidadão. Quase todos os dias temos notícias que falta tudo para o povo, hein? As principais áreas, saúde, educação e segurança pública, dever do Estado, Karine. Exato, Carlão. E esta semana mesmo estamos falando aqui sobre os bebês que receberam atendimento médico no chão de um hospital da criança, que é de responsabilidade do governo do Amazonas. Imagina o absurdo a que ponto chegamos. Um estado que bate recorde de bilhões em arrecadação, como a gente sempre fala aqui, não oferece uma estrutura para atender as crianças com um mínimo de dignidade. Gente, as crianças estavam no chão, sendo atendidas, recebendo medicamento. Vou ressaltar aqui que só depois da denúncia ao nosso jornalismo do 18 horas que tiraram esses bebês do chão para atendimento. E mesmo assim, alguns ficaram em poltronas, mas de qualquer forma, né, Carlão, melhor do que no chão, gente. Karime, na área da saúde realmente está complicado. Os próprios profissionais cobram do governo Wilson Lima o pagamento de direitos trabalhistas. Essa gestão não paga a database para diversas categorias de servidores do Estado e muito menos vai dar aumento de salário. Mas escuta essa com muita atenção. O governo paga super salários para trabalhadores comissionados indicados pelo governo, Karime, olha aí. A denúncia é grave, é do deputado estadual Dermilson Chagas, que teve acesso aos contra-cheques, gente. Não inventou não, tá ali documentado, é oficial. Agora vamos aos números, prestem bem atenção. Há casos em que o salário passou de 5 mil para 20 mil reais. A pessoa ganhava 5 mil e logo depois recebeu esse aumento de 20 mil reais. Só que o caso mais absurdo é o caso de uma servidora, tá? Uma servidora comissionava que ganhava R$ 6.900, já é um salário bom cá para nós, né? R$ 6.900. Sabe quanto que ela vai receber agora? Quanto que ela recebe agora? R$ 81 mil. Ela recebe 81 mil reais por mês líquido, sem nenhum desconto. Você conhece alguém? Você, teu vizinho, alguém que você conhece que tenha tido esse tipo de aumento de 6 para 7 mil para 81 mil reais? O aumento é quase de 1.200%. Pagos, claro, com dinheiro público, dinheiro do contribuinte, o seu dinheiro. A repórter Odineia Araújo tem mais detalhes a respeito desse assunto. Vamos acompanhar. Os supersalários já fazem parte da história do governo Wilson Lima. Quem não lembra dos aumentos de quase 200% concedidos por ele aos servidores de cargos comissionados, ou seja, aqueles que foram nomeados por Wilson Lima assim que assumiu o governo em 2019. Detalhe, esse superaumento foi concedido tão logo Wilson Lima mandou congelar o salário dos servidores efetivos de 2019 a janeiro de 2022 para reduzir as despesas
empresas do estado. A história agora se repete. O deputado estadual Dermilson Chagas denunciou na Assembleia Legislativa do Amazonas que, embora o governador Wilson Lima tenha deixado diversas categorias de servidores do estado sem receber promoções e sem database, um grupo privilegiado de servidores comissionados receberam aumento salarial gigantescos. A maioria dos privilegiados com super salários estão na Secretaria das Cidades e Territórios, a antiga Secretaria de Política Fundiária do Estado. O salário deles passou de abril para maio a ganhos acima de R$10 mil. Porém, o caso que mais chama a atenção é de uma servidora que até abril ganhava R$6.973 e em maio passou a receber R$81.733 líquidos e sem desconto. De acordo com o portal da Transparência do Governo do Estado, existem outros casos de supersalários, como comissionados que recebiam salário de pouco mais de R$5 mil e passaram a ganhar mais de R$20 mil por mês. Para o deputado, autor da denúncia, esses superaumentos causam estranheza e precisam ser investigados. Uma pessoa que ganhava tão baixo passa a ganhar R$81 mil, ninguém sabe como. Para isso nós estamos convidando o secretário para vir aqui para dar explicações. Não só um servidor comissionado, mas vários servidores comissionados tiveram um reajuste de mais de 200% no seu contra-cheque, sem que o governo desse, através de decretos, justificasse esse aumento. Enquanto o governador Wilson Lima concedeu esses aumentos para esse grupo de cargos comissionados, os servidores estaduais não receberam sequer a reposição da inflação, e isso depois de ficarem com salário congelado desde 2019. É o caso dos professores, policiais militares e civis, profissionais da saúde, servidores do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, Secretaria de Produção Rural, SEPROR, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário, IDAM, e Agência de Defesa Agropecuária e Florestal, ADAF, entre outros. O deputado Dermilson Chagas lembra que algumas categorias, como os professores, entraram com ação na Justiça para que o governador seja obrigado a pagar o que está previsto em lei. De acordo com o parlamentar, o argumento do governador para não pagar aos servidores é a Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente nesse ano de eleição. E o que estranha muito é que o governo alega a lei de responsabilidade para a polícia militar, para bombeiro, para professor, para saúde, IPAAM, para vários órgãos. Não repôs a inflação, não deu a database e os benefícios ficaram estagnados. É de causar estranheza como alguns têm esse benefício e outros não. Ainda conforme o deputado Dermilson Chagas, há diversas irregularidades na folha de pagamento da Secretaria das Cidades e Territórios, dentre elas o fato de haver muitos funcionários que recebem o valor integral sem nenhum desconto. Além disso, a relação de servidores dessa secretaria é composta quase que inteiramente de trabalhadores comissionados. Dos 161 nomes da relação, 103 são comissionados. O 18 Horas perguntou ao governo do estado o que tinha a dizer sobre os super salários dos cargos comissionados, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Tudo bem, outra categoria que está reivindicando aí também o pagamento de direitos trabalhistas é o da polícia. Nós conversamos com o presidente da Associação dos Praças do Estado do Amazonas, Gerson Feitosa, que falou sobre o que o governo do Amazonas ainda deve para a categoria. A situação da Polícia Militar do Amazonas e Bombeiro Militar do Estado do Amazonas continua na mesma. Até o momento o governo não deu previsão de quando irá pagar os 16,76 devidos de database de 3 anos consecutivos e também até o momento não realizou o pagamento da nosso auxílio fardamento. Nesse sentido também ficamos ainda com o pagamento da lei de curso ainda suspenso, boa parte dos policiais não recebe e o número muito pequeno que recebe a maior parte composta por oficiais. As demandas da Polícia Militar até o momento não receberam uma posição do governo do Estado e o governo nem dá satisfação. A PEAM espera e acredita que a Justiça do Estado do Amazonas irá tomar uma posição o mais breve possível e resolver essa situação que está prejudicando de fato a população que precisa desse serviço todos os dias, para ter o mínimo de segurança para poder desempenhar essas atividades. Você está ouvindo 18 Horas.
Foi a manhã de hoje, hein? Foi marcada por denúncias contra o governo do Amazonas na Assembleia Legislativa. Na tribuna, o deputado estadual Wilker Barreto denunciou que o governador Wilson Lima pretende gastar mais de 17,2 milhões de reais com feiras, exposições e eventos. Enquanto isso, os hospitais estão superlotados e crianças estão dormindo, estão sendo atendidas no chão, Karine. Carlão, e olha quantos servidores, quantos profissionais precisando aí do pagamento, cobrando o pagamento de direitos trabalhistas. Na tribuna, o deputado voltou a cobrar a Comissão de Saúde e Previdência da Casa Legislativa a convocação do secretário de Saúde do Estado, Anwar Samad, na Assembleia para prestar esclarecimentos a respeito desta crise na saúde pública aqui do Estado. Bom, o Amazonas passa por uma séria crise que vai desde a falta de medicamentos básicos até, como eu falei, o atraso de salários. Gente, tem profissional da saúde que está há 5 meses sem receber. Imagina você trabalhar e ficar 5 meses sem receber salário. Como é que paga as contas? A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes sobre o assunto. A falta de prioridades do governo do Amazonas em solucionar os problemas da saúde aqui no estado e a malversação do dinheiro público foram temas levantados pelo deputado estadual Wilker Barreto na Assembleia Legislativa. Isso porque o parlamentar revelou que o executivo estadual, via Amazonas Tour, empresa estadual de turismo do Amazonas, pretende gastar mais de 17 milhões de reais com exposições, eventos e contratação de atrações artísticas, contrastando com a situação caótica nas unidades de saúde aqui do estado, como, por exemplo, o atendimento de bebês doentes no chão do Hospital da Criança da Zona Sul, como nós mostramos na última segunda-feira, na edição aqui do 18 horas. Em uma publicação no Diário Oficial do Estado do último dia 27 de maio deste ano, o governo do Amazonas homologou o pregão presencial da Amazonas Tour, tratando da contratação de uma empresa especializada em organização, coordenação e gerenciamento de estandes em feiras, exposições e eventos, com a prestação de serviços em logística integrada, contratação de atrações artísticas, clipagem em diversos formatos, envolvida desde a pré-produção, produção e pós-produção, aqui no Brasil e também no exterior. Ou seja, dando validade à licitação que teve como vencedora a OP Publicidade e Eventos Limitada, única empresa participante do certame. 4 dias depois, o governo do Amazonas ainda publicou o extrato da ata de registro de preço com valor de mais de 17.280 milhões de reais. Para o deputado Wilker Barreto, a intenção da despesa em detrimento de sanar os problemas da rede pública estadual evidencia que as tomadas de decisões do governador Wilson Lima são completamente equivocadas. Isso é um absurdo. Repercutir isso hoje na tribuna da Assembleia. Nosso povo sofre procedimentos de cateterismo suspensos por falta de material, crianças no chão. Itacoatiara não tem tomógrafo, não tem mamógrafo. Imagina, se alguém tiver um grave acidente em Itacoatiara, terá que pegar uma ambulância, percorrer a M010 toda destruída para fazer uma tomografia em Manaus. E aí eu vejo o governo querendo gastar 17 milhões de reais com eventos. Isto mostra que o Wilson Lima é um brincante, só que ele brinca com a vida dos outros. Enquanto o nosso povo padece nos hospitais, ele está no interior dançando. E agora, claramente num processo eleitoral, entregando rabeta, ou seja, literalmente querendo comprar a consciência da população. Ainda na tribuna, o Wilker Barreto voltou a cobrar o andamento do requerimento de sua autoria na Comissão de Saúde e Previdência da Casa Legislativa, que pede a convocação do secretário estadual de Saúde, Dr. Anwar Samad. Essa convocação exige que ele vá ao Parlamento Estadual para prestar esclarecimentos das problemáticas na saúde, que vão desde a prestação precária dos serviços nas unidades hospitalares, também o atraso salarial dos profissionais que atuam na rede, que variam de 2 a quase 5 meses. O parlamentar revelou ainda que deve ingressar ainda nesta quarta-feira no Tribunal de Contas do Estado, pedindo a suspensão do contrato milionário. Eu estarei ingressando hoje no
no Tribunal de Contas e Ministério Público pedindo a suspensão desse contrato. É um absurdo, é um escárnio. O povo sofrendo e o Wilson Lima gastando dinheiro de forma desnecessária. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, enquanto nós temos esses gastos aí desnecessários de dinheiro público para festas, uma pesquisa revela uma triste realidade. Aqui a região norte amarga com o maior índice nacional da população preocupada com acesso à alimentação. Olha aí, todo mundo preocupado com esse dado. Alimentação, dado básico. Os dados são da Pesquisa Nacional sobre Segurança Alimentar no contexto da pandemia. Revelam que a preocupação com o acesso à alimentação atinge quase todo mundo, 71,6% da população. Karime. Carlão, aqui no norte é a maior parcela entre todas as regiões do país que tem essa preocupação. Por que tem a preocupação? Porque falta comida na mesa da maioria dos amazonenses, é claro. No Amazonas, 1 em cada 4 famílias passa fome. E somente aqui em Manaus, mais de 600 mil pessoas estão passando fome, de acordo com números dos grupos que trabalham na distribuição de alimentos ligados às pastorais sociais da Arquidiocese aqui de Manaus. É fácil não, Karime. Já no interior, o Tribunal de Contas do Estado identificou aí 300 famílias vivendo perto de lixões em Iranduba e também Manacapuru. Aqui próximo. A reportagem é de Odiné Araújo. A palavra fome é tão feia que, para não mencioná-la, talvez por vergonha, autoridades passaram a chamá-la de restrição alimentar. Mas para quem não tem o que comer todos os dias, a palavra continua não apenas feia, mas também dolorosa. É o caso de uma média de 600 mil pessoas que passam fome em Manaus, de acordo com o levantamento de grupos que trabalham na distribuição de alimentos, juntamente com a Caritas Arquidiocesana de Manaus, como o Grupo Aliança de Misericórdia. Desde o início da pandemia, o público com fome, que já era grande, aumentou, de acordo com o diácono Afonso Brito, da Caritas Arquidiocesana de Manaus. Manaus tem mais de 600 mil pessoas nessa condição de pobreza, que estão passando fome. As pastorais sociais têm dado apoio a partir da pastoral da criança, a pastoral da saúde, a pastoral do menor, a pastoral carcerária. Quando chega alimentos para nós, doados, a gente distribui para que essas famílias possam ter pelo menos o arroz em sua mesa. Além dessas ações, as Caritas paroquiais de São Francisco de Assis, no bairro São Francisco, de São Francisco das Chagas, na colônia Oliveira Machado, e Mãe dos Pobres, nos bairros Compensa e São José, têm cozinha comunitária somente para servir alimentos para a população com fome. De acordo com pesquisa da Vigizan, Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, o norte do país tem o maior índice nacional de pessoas preocupadas com o acesso a alimentos. São 71,6% dos moradores da região, ou seja, quase 5 milhões de pessoas passando fome. A região Nordeste é a que tem mais pessoas com fome. São 68% da população, ou 12 milhões de pessoas com fome. Em todo o Brasil, segundo a pesquisa, são mais de 33 milhões de brasileiros, ou 15,5% da população passando fome. Em 2020, quando foi realizada a primeira pesquisa desse tipo, eram 19 milhões de pessoas com fome no Brasil. Para o deputado federal Marcelo Ramos, que faz parte das frentes parlamentares de combate à fome e segurança alimentar do Congresso Nacional, esses números não são estatísticas apenas, são tragédias. Isso não são números, isso não é uma estatística, isso é uma tragédia que bate a porta de cada vez mais brasileiros. Nós precisamos reagir imediatamente como nação. A fome não merece indiferença. Diante disso, são necessárias medidas estruturantes, como o combate à inflação, em especial a inflação no gás de cozinha, nos itens da cesta básica, na carne, no frango, na cartela de ovo. Por outro lado, a reestruturação de programas de transferência de renda que garanta renda mínima para os mais humildes, além da necessária retomada do crescimento econômico do país para geração de renda e geração de emprego. Por outro lado, segundo o deputado, é preciso ação solidária, porque quem tem
tem fome, tem pressa e não pode esperar. E, por fim, a ação legislativa. E, diante disso, eu propus, e está na coleta de assinaturas, uma proposta de emenda constitucional para que 5% de todas as emendas parlamentares sejam destinadas a programas de combate à fome. Isso garantiria recursos suficientes para a compra por ano de quase 10 milhões de cestas básicas e faria com que a comida chegasse no prato de milhares de pessoas. Hoje, as frentes parlamentares de combate à fome lançaram a pré-campanha da Agenda Betinho contra a Fome. A ação inclui um documento com 40 propostas para contribuir com políticas públicas de segurança alimentar em todo o país. Em visita técnica realizada pelo Tribunal de Contas do Estado nos municípios de Iranduba e Manacapuru, foram identificadas 300 famílias vivendo perto de lixões. Muitas dessas famílias buscam nos lixões algum alimento. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 21 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, a gente segue falando a respeito do resultado desta pesquisa, a pesquisa do Mapa da Fome do Brasil. Afinal de contas, com certeza, o resultado vai influenciar nos votos do eleitorado para este ano. Cadu, quem tem fome tem pressa, né, Cadu? Boa noite. Fala pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Boa. Essa pesquisa é, sem dúvida, Karime, um obstáculo no caminho de crescimento do presidente Bolsonaro na campanha eleitoral, que aposta em uma virada nas pesquisas a partir de julho, por causa dos resultados econômicos. Como a gente falou aqui no programa 18 horas, o emprego melhorou. Porém, o dragão da inflação segue assombrando o governo, principalmente na área de combustíveis. Mas, Karime, sobre o resultado dessa pesquisa da Rede Pensan, que a Odneia nos disse muito bem, ela é resultado das políticas públicas do governo de combate à pobreza, ou seja, a falta delas, né? O governo federal praticamente zerou o orçamento do principal programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, que é chamado de Alimenta Brasil. É uma ação voltada para a compra da produção agrícola de famílias e a doação de comida para pessoas em situação de miséria. Sem dinheiro, as cooperativas encerraram as atividades e os projetos assistenciais reduziram a qualidade da comida oferecida para as famílias carentes, crianças em creches, idosos em situação de acolhimento, enfim. Em 2012, Karime, o governo investiu 586 milhões de reais do orçamento federal aos programas de combate à fome. No ano passado, o investimento caiu para 59 milhões. 10% apenas do valor de 2012. E até maio deste ano, o governo federal gastou apenas 89 mil reais com ações de combate à fome. Ou seja, não há políticas de apoio às pessoas em situação de miséria. A fatura chegou, Karime, e eu conversei com analistas políticos que fizeram uma avaliação dos impactos desses números sobre a campanha de Jair Bolsonaro. Na avaliação deles, a fome é um problema vivo, que certamente vai prevalecer até as eleições. Afinal, o governo segue deixando de lado as ações de combate à fome e concentrando tudo no Auxílio Brasil, que tem o seu poder de compra corroído pela inflação. A avaliação desses analistas é de que, na hora do voto, a fome e a miséria vão falar mais alto. A fome e a miséria são pontos que repercutem na campanha política desse ano, Karime. Falando nisso, hoje mesmo saiu a pesquisa da Quest Consultoria, que aponta a liderança elástica do ex-presidente Lula no cenário de primeiro turno. A pesquisa aponta Lula com 46% das intenções de voto e Bolsonaro com 29%. Uma diferença aí de 17 pontos percentuais. Essa é mais uma pesquisa que sugere vitória de Lula no primeiro turno. Primeiro foi a Datafolha, depois foi a FSB Comunicação e agora é essa pesquisa da Quest Consultoria. Ou seja, a maioria das pesquisas que a gente vem falando aqui estão apontando sugerindo, no caso, uma vitória em primeiro turno do ex-presidente Lula. Semana começou com boa notícia para o presidente Bolsonaro, mas parece que o barco mudou de rumo e agora segue em águas agitadas. Karime e Carlão. Cadu, e a crise dos combustíveis? É um assunto tão importante para a nossa economia e para a inflação. Segue sem acordo a zerar o ICMS entre governo
E governadores? Sem acordo, Carlão. Federal e governo. Exatamente. Carlão, até o fim da tarde de hoje, o governo federal e os governos estaduais não chegaram a nenhum acordo sobre zerar o ICMS dos combustíveis em troca de compensações. Houve uma reunião entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e alguns governadores, mas não houve consenso. Diante da falta de esclarecimento do governo sobre como vai compensar os estados sobre a perda de ICMS, os governadores apresentaram 2 modelos de compensação. O primeiro seria de suspender o pagamento de dívidas dos estados que têm débitos com a União, por um prazo a ser calculado por cada governo, que é o caso de 22 estados do Brasil, entre eles o Amazonas. O segundo modelo abordado, apresentado pelos governadores, é compensação dos recursos de dividendos da Petrobras. Ou seja, o governo não apresentou nenhuma proposta. Os governadores foram lá e apresentaram as deles. Vamos ver como é que vai ficar esse acordo até o fim dessa semana. Hoje à tarde, o senador Fernando Bezerra, que é o relator do projeto de lei complementar número 18, que fixa em 17% o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte público, apresentou hoje o texto final dessa proposta, mas tudo isso vai depender de acordo entre o governo, os partidos e os governadores, ou seja, a parte dele foi cumprida, agora segue a fase de discussão. A ideia é discutir o texto no plenário amanhã e votar a proposta só na terça-feira, porque até lá vai ter muito espaço, muito tempo para haver discussão e costura de acordo. Mudando agora de assunto, Carlão, agora falando da Câmara dos Deputados, hoje o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, compareceu à Comissão de Fiscalização e Controle para falar sobre a compra de 11 milhões de comprimidos de Viagra, compra de Botox, próteses penianas, cervejas, carne de primeira, enfim, todo aquele escândalo, aquela farra com dinheiro público que foi denunciado e falado aqui também nos 18 horas, ele foi explicar tudo isso hoje na Comissão de Fiscalização Comissão de Fiscalização, perdão. Mas aí a tropa de choque bolsonarista esteve presente, viu? Tumultuou a reunião e o ministro estava muito bem treinado no sentido de falar muito das ações positivas das Forças Armadas e, ao mesmo tempo, minimizar essa farra com o dinheiro público. Ele meio que desconsiderou as informações, as denúncias, inclusive os valores aplicados. Ele disse que todas as compras atenderam aos princípios da eficiência da administração pública e saiu em defesa dos militares, o pessoal da ativa, os pensionistas, dizendo que eles têm sim direito a ter qualidade, a saúde, acesso à saúde, que é o Viagra, a prótese peniana, enfim. Ele disse que uma coisinha dessa, abre aspas, não vai apagar, manchar a reputação das Forças Armadas. Vamos ver um trecho da fala dele. Nossa força está coesa cada vez mais. Não vai ser um detalhezinho desse que vai manchar a imagem. O senhor pode ter certeza que eu vou sair daqui e determinar para que a gente possa esclarecer cada vez mais a qualquer dúvida que tenha passado aqui. Isso eu já até falei para o nosso deputado Elias. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira. Difícil, né? Difícil essa defesa, hein, Cadu? É difícil defender. Eu poderia ter colocado algum áudio, alguma fala do general, Karime, explicando o porquê que eles compraram 11 milhões de comprimidos de Viagra, compraram Botox, enfim, mas não teve. Ele não explicou nada, ele apenas tergiversou diante das perguntas da oposição. E a cada resposta havia um atropelo ali de um deputado da base bolsonarista que acabou gerando uma confusão danada. Não houve bate-boca, mas houve muitos atropelos durante cada fala, o que tornou essa audiência muito confusa. O deputado Elias Vaz, a quem ele se refere aí nesse áudio, chamou a atenção sobre o gasto exorbitante de próteses penianas, cada uma no valor de R$60 mil. Vamos ouvir o que ele disse. Mas é uma questão assim que nós precisamos levantar, que até foi o questionamento que o TCU fez ao Ministério, foi a opção que foi feita. Nós temos prótese aí que custa menos de R$5 mil, tem prótese que custa quase 60 mil, né? E o Ministério fez a opção de comprar prótese de quase 60 mil com dinheiro público.
Nós estamos falando de um momento que nós estamos vendo no país, hoje saiu no jornal que nós temos 33 milhões de pessoas que estão passando fome. Nós temos pessoas, então está faltando, como eu disse aqui, de pirona nas unidades de saúde. E aí as Forças Armadas têm quase 60 mil para comprar uma prótese periana. Não tem nada discussão se a pessoa merece ou não merece. Questão de dinheiro público, nós precisamos fazer um equilíbrio aí, um respeito a toda a sociedade. Você está ouvindo 18 horas. Agora a gente acompanhou a fala do deputado federal Elias Vaz, do PSB de Goiás. Realmente, né? Vamos ter critérios nesse gasto do dinheiro público, né, Cadu? Exatamente, Karime. O ministro da Defesa falou que seguiu o princípio da eficiência na administração pública, mas não cumpriu com a moralidade, que é outro princípio fundamental da administração pública. Karime e Carlão. Cadu, para finalizar, muito rapidinho, que eu sei que você consegue, vamos falar de uma decisão que foi tomada agora à tarde, agora no fim da tarde, que os planos de saúde não são obrigados a custear procedimentos médicos que não estão na lista da Agência Nacional de Saúde, a ANS. Como é que isso prejudica milhões de brasileiros, de famílias, Cadu? Vamos lá, Karime, é um assunto de interesse a todas as famílias que pagam planos de saúde. O STJ mudou hoje à tarde um entendimento sobre o rol de procedimentos listados pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, para a cobertura dos planos de saúde. Esse assunto estava parado desde fevereiro, com a suspensão do julgamento. Houve uma mobilização muito grande da sociedade, as pessoas chegaram até a se acorrentar em frente à STJ, porque a mudança desse entendimento vai prejudicar muitas famílias, milhões de famílias, como você disse, Karime. Atualmente, a lista da ANS, ela é exemplificativa e vista assim pela maioria do Poder Judiciário. Isso significa que os pacientes que tiverem os procedimentos médicos negados pelos planos de saúde, como exames, cirurgias, medicamentos, podiam recorrer à Justiça e conseguir, de fato, a cobertura do plano de saúde. Os planos seriam obrigados a arcar. A partir de hoje, isso mudou. O entendimento do STJ é de que o rol agora é taxativo e não mais exemplificativo. Ou seja, o que não está na lista da ANS não precisa ter a cobertura das operadoras de saúde. Com isso, essa lista contém tudo que os planos de saúde são obrigados a pagar. Se não está no rol, não tem cobertura e as operadoras não são obrigadas a bancar. Isso prejudica quem faz tratamento contínuo, né, como autismo, câncer, HIV, entre outras doenças. Com a mudança feita hoje pelo STJ, as decisões judiciais nos estados devem seguir esse entendimento de que o que não está na lista não precisa ser coberto pelos planos de saúde. Nesse caso, muitos pacientes não conseguirão começar ou dar continuidade a um tratamento com a cobertura de plano de saúde. Situação grave e que vai ter repercussão, com certeza, nos próximos dias. Exato. Karime e Carlão. Cadu, obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. 6 horas 33 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho você vai conferir aqui no programa 18 horas, hein? As novas informações sobre o desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Pereira e também do jornalista inglês que é o Dom Phillips. Esse é o nosso assunto em instantes, daqui a pouquinho, hein? Agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para esta noite de quarta-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 60% e 91%. Mix. Olha só, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que trata sobre a devolução de tributos recolhidos a mais pelas prestadoras de serviço público de distribuição de eletricidade, Karine. Exato, Carlão. E o senador Eduardo Braga foi o relator do projeto e explicou pra gente como é que a medida pode beneficiar os consumidores aqui no Amazonas. Vamos acompanhar. Amigos, mais uma vitória em defesa do consumidor contra a Amazonas Energia. A questão dos nossos medidores de energia elétrica instalados nos postes. Nós já havíamos tido uma vitória em primeira instância
Depois houve uma revogação dessa vitória em primeira instância e agora o Tribunal de Justiça, através do desembargador Laferte Júnior, garante o direito do consumidor de não ser lesado em função do seu direito de fiscalizar, ter acesso ao medidor, poder conferir a sua conta de energia, de luz, é um direito do consumidor. E acabamos de conseguir, com um recurso nosso, a manutenção do direito de não se instalar esses medidores abusivos no estado do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, e vamos atualizar agora para você as informações sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips. Um homem suspeito de envolvimento no caso foi preso pela Polícia Militar do Amazonas. Segundo a Polícia Civil, o homem se chama Amarildo da Costa de Oliveira, de 41 anos. Em nota, a polícia diz que o homem foi preso em flagrante nesta terça-feira por posse de munição de uso restrito. Com ele foram apreendidos chumbinhos. Ainda segundo a polícia, o pescador tem histórico de ameaças a indígenas. As equipes entraram no terceiro dia de buscas. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. Segundo informações da Polícia Civil, o homem se chama Amarildo da Costa de Oliveira. Ele é conhecido na região como Pelado. A prisão aconteceu nesta terça-feira, quando o suspeito foi encontrado fazendo ameaças a equipes de indígenas que estavam ajudando nas buscas. Hoje, ele deve prestar um novo depoimento e vai passar por uma audiência de custódia. Devido ao homem permanecer detido, o homem permaneceu em silêncio no primeiro interrogatório, que foi feito pelos investigadores ainda do município de Atalaia do Norte. Ele foi preso inicialmente por porte de munições de uso proibido, mas, na sequência, denúncias de indígenas indicaram o envolvimento dele no crime. Até o momento, 5 pessoas já foram ouvidas. Uma delas é Amarildo. Informações iniciais são de que 3 homens participaram do desaparecimento de Bruno e Dom. As buscas receberam hoje o reforço do Exército Brasileiro, com mais de 150 militares. A esposa do jornalista inglês fez um apelo nas redes sociais e pediu às autoridades, através de um vídeo, para que haja um reforço nas buscas. A Alessandra Sampaio se emocionou e falou sobre a esperança de um reencontro com o marido. Queria fazer um apelo para o governo federal e para os órgãos competentes em intensificar as buscas, que a gente ainda tem um pouquinho de esperança de encontrar ele. Mesmo que eu não encontre o amor da minha vida vivo, eles têm que ser encontrados, por favor, intensifique essa busca. Eu não quis falar antes porque a família toda está muito chocada e a gente não está sabendo reagir. Mas eu estou fazendo esse apelo. De acordo com a Unijava, o indigenista da FUNAI, Bruno Pereira, pretendia firmar trabalhos conjuntos entre ribeirinhos e indígenas por meio da vigilância de territórios da região constantemente afetados por invasões, e organizações parceiras não descartam que eles tenham sido vítimas de uma emboscada, como explica Fabrício Amorim, ele que é assessor e coordenador da Organização dos Indígenas da Amazônia Brasileira. O narcotráfico internacional ali na região tem aumentado sua força, né? E se envolvido com esquemas ilegais de invasão da terra indígena, né? É uma região de difícil acesso e é uma região de fronteira, ou seja, o Rio Javari, ali onde se localiza a cidade de Atalaia do Norte, é um rio internacional, ou seja, um lado é Brasil, do outro lado é o Peru. Então esses criminosos, né? Eles praticam, né, crimes, né, no lado brasileiro e se escondem no lado peruano. Então também, se não tiver envolvimento do Peru, né, das autoridades peruanas, né, as buscas na investigação vai ficar bastante limitada.
retirada. Dom Philips faz reportagens no Brasil ligadas a questões da Amazônia há mais de 15 anos. Recentemente, o jornal britânico The Guardian publicou uma matéria mostrando a preocupação com a segurança do jornalista e do indigenista Bruno Pereira. Associações de correspondentes estrangeiros cobram uma solução urgente para o caso e reivindicaram que o governo brasileiro passe a oferecer segurança aos profissionais da imprensa que atuam na região da Amazônia. Uma situação totalmente gravíssima, assim, de garimpo e muita violência. A gente tá bem cansado, sabe? E eu acho que não vai acabar por aí, não. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E vamos seguir falando sobre o assunto com a repórter Nathalie Moraes, que tem atualizações sobre o caso. Hoje à tarde teve uma coletiva à imprensa para explicar. A polícia explicou pra gente mais informações, passou pra gente mais detalhes. Nathalie, atualiza pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a você, ouvinte. Karime, uma das novidades repassadas durante a entrevista coletiva na tarde de hoje é que o homem preso por porte e munição de uso restrito das Forças Armadas, identificado aí como Amarildo Costa de Oliveira, como eu disse anteriormente na matéria, também chamado de Pelado, não tem nenhuma ligação com o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e também do jornalista britânico Dom Philips. Essa informação foi confirmada durante a entrevista coletiva pelo secretário de Segurança Pública aqui do estado, o general Carlos Mansur. Ele afirmou que não há relação entre Pelado com o sumiço dos dois profissionais. Ele era até então o único suspeito, de ter participação aí nesse desaparecimento. Outras 5 pessoas já foram ouvidas como testemunhas, pois essas pessoas foram as últimas pessoas que avistaram aí a embarcação com o indigenista e o jornalista navegando em frente às comunidades rurais. O delegado Eduardo Alexandre Fontes, superintendente da Polícia Federal aqui do Amazonas, afirmou que a grande área de floresta e também de rios acaba ali dificultando o trabalho das equipes que estão atuando aí nas buscas para localizar esses dois profissionais. Inclusive, Karime, um gabinete de crise foi criado. Esse gabinete se reunirá todos os dias às 4 da tarde na sede da Polícia Federal aqui em Manaus para tratar das atualizações desse caso. Vamos conferir agora o que disse o delegado e superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Fontes. Instalamos, então, um comitê, um gabinete de crise instalado, que hoje se materializa de forma presencial aqui na superintendência, onde nós, então, trocamos diversas informações, sobretudo para o esclarecimento desse caso. Nós estamos presentes aqui, então, a Polícia Federal, Marinha, Exército, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros, a Força Nacional de Segurança também está conosco, lá em Tabatinga. E desde logo, então, desde o primeiro dia, nós já iniciamos com diversas incursões nos rios, lá no local onde nós havíamos ali as informações, onde poderia ter ocorrido a última passagem ou o percurso que foi realizado por eles. Então, desde o primeiro dia, nós já fizemos incursões com as embarcações dos órgãos de segurança aqui presentes. A partir do segundo dia, nós já conseguimos apoio de aeronaves, então nós temos helicópteros lá que estão sobrevoando a área, uma área bastante complexa. Você está ouvindo 18 Horas. Nathalie Moraes, então a gente acompanhou a fala do delegado Eduardo Alexandre, da superintendente da Polícia Federal aqui no Amazonas, não é isso? Isso mesmo, Karine e Carlão, uma outra novidade, que inclusive a abordagem de pessoas vai continuar acontecendo lá no município de Atalaia do Norte. Inclusive, novos depoimentos devem ser colhidos ainda nesta quarta-feira e as atualizações sobre o caso a gente vai descobrir amanhã às 4 da tarde durante a nova reunião do Gabinete de Crise aqui em Manaus, realizada todos os dias na sede da Polícia Federal. Eu volto aos estúdios com vocês, Karine e Carlão. Obrigada. Boa noite, obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Muito bem, agora são 6 horas e 44 minutos. 18 Horas.
Vamos agora falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite, Artemisa. Aqui o programa 18 horas a gente denunciou na semana passada vídeos postados nas redes sociais do governador Wilson Lima fazendo referência ao 44, o número do partido dele, do União Brasil. Você trouxe essa história pra gente. Bom, já existe, Artemisa, alguma representação sobre propaganda eleitoral antecipada referente a estes vídeos? Boa noite, Artemisa. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Karime, por enquanto, nada. Eu enviei um pedido de nota ao Ministério Público do Estado do Amazonas e, segundo a assessoria de comunicação, por meio do Centro de Apoio Operacional às Promotorias Eleitorais, a assessoria informou que, no âmbito das eleições gerais, eventuais ilícitos eleitorais não criminais são de atribuição à Procuradoria Regional Eleitoral. Aí eu entrei em contato então com a Procuradoria. A assessoria informou que só pode apurar depois de denúncia formalizada, que por enquanto não há nenhuma denúncia. Conversei também com a assessoria do Ministério Público Federal, que informou que o Ministério Público Eleitoral não se manifesta em casos concretos, como esse, que foi divulgado pela imprensa, porque isso pode ser utilizado pela defesa, para desqualificar eventual atuação do Ministério Público, porque o papel dele, nesse caso, é de acusador, A assessoria ficou de repassar apenas se já existe alguma representação a respeito desse assunto amanhã. Nós vamos aguardar. Sobre os vídeos postados semanalmente nas redes sociais do governador Wilson Lima, no quadro Minha Semana em 44 Segundos, o vídeo mais recente foi postado essa semana, há 3 dias, E mesmo após denúncia aqui no 18 horas, as postagens continuam. E voltando ao caso do áudio do prefeito de Borba, Simão Peixoto, lembra? Nós falamos na segunda-feira aqui no programa 18 horas, ele que nesse áudio ele determina que todos os secretários, recepcionem ali o governador Wilson Lima no município de Borba, na chegada dele ao município, sobre ameaça de demissão caso alguém faltasse. Eu solicitei nota também do Ministério Público do Amazonas e tive a seguinte resposta. O promotor Vivaldo Castro Souza, que atua como promotor eleitoral de Borba, informou o seguinte, abre aspas, penso não ter havido irregularidade, mas sim grosseria para com os detentores das pastas de secretários do município de Borba, posto que a mensagem foi a eles dirigidas e, como sabemos, os cargos por eles ocupados são demissíveis, fecha aspas, mas não foi somente para os secretários, Englobou aí também os servidores do município de Borba. E, mediante essa resposta, olha, Karime, Carlão e ouvintes, eu não tenho nem palavras para isso. Grosseria, quer dizer, ameaça virou grosseria agora, tá bom, E uma coisa normal, segundo a nota dele, não passou disso. Bom, para o deputado Dermilson Chagas, que está acompanhando o caso, houve uso indevido na gestão da máquina pública. Vamos acompanhar, então, o deputado Dermilson Chagas, do Republicanos. Olha, em relação à resposta do promotor de Borba, o doutor Vivaldo, acho que nós temos que entender que o uso indevido da máquina pública para gerir qualquer benefício eleitoral, de cargo eletivo, ele é considerado uso abusivo. E nós temos que entender que o prefeito é gestor do patrimônio do povo, em que nós temos que dar o direito de igualdade e de concorrência. Pensando dessa forma, o promotor deixa muito aberto esse entendimento e constrange, fere a lei, ao meu entender, em que qualquer gestor pode determinar qualquer situação para o funcionário público porque ele é prefeito e o cidadão ocupa um cargo demissível. Não é assim. Nós não podemos ferir as leis e nem a dignidade da pessoa, constrangendo e obrigando eles a irem para um evento que muitas das vezes não querem ir. Você está ouvindo 18 horas. Então, para o deputado estadual Dermilson Chagas, o prefeito de Borba feriu a lei sim, obrigando então os servidores e os secretários
a comparecerem ali na recepção, né, do governador Wilson Lima no município de Borba. Karime Carlão. Artemis, olha só, o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção entrou com representação no Ministério Público do Amazonas para investigar a contratação de artistas nacionais por prefeituras aqui do Amazonas. É verdade que em plena crise econômica, milhões já foram gastos este ano com esses shows, Artemisa? Procede essa informação? Procede, Carlão, sim, milhões. Segundo o Diário Oficial dos Municípios do Amazonas, da Associação Amazonense de Municípios, cerca de 7,7 milhões de reais já foram gastos este ano com shows nacionais. Isso no período de janeiro a maio desse ano. Sendo que os municípios enfrentam dificuldades, como nós sabemos, principalmente com a questão da crise econômica. Além disso, sabemos da crise da saúde no interior do Amazonas, da segurança, enfim, a população do interior tem sofrido muito com isso. E o governo do estado só voltou a dar alguma assistência esse ano. Nós sabemos por quê, né? Qual o motivo, né? Ano eleitoral. Bom, mas voltando ao assunto, a representação do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção foi enviada, né, hoje ao Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Alberto Nascimento Júnior. Se você estiver acompanhando pelo YouTube e Instagram, o programa 18 horas, vai acompanhar os documentos, né? Esse documento, essa representação por parte do comitê. Bom, a ação solicita investigação das contratações de artistas de renome nacional pelas prefeituras do interior do Amazonas. Segundo o comitê, esses artistas são contratados diretamente, sem licitação. E para o presidente do comitê, advogado Carlos Santiago, várias ilegalidades devem ser apuradas. Vamos acompanhar agora. Há inúmeras ilegalidades, né? Que envolve dispensa de licitação, falta de pregão eletrônico, pode existir aí contratação direcionada e mais. Tem um aspecto social e econômico. O Amazonas, na pandemia, aumentou ainda mais a desigualdade e a pobreza. Não dá para oferecer péssimos serviços públicos em detrimento de festa, de show, de artistas nacionais. Você está ouvindo 18 horas. Então, para o presidente, né, do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, é realmente um grande descompasso aí, né, o que vem acontecendo aí no interior do Amazonas, com a realidade, né, vivida por esses municípios amazonenses. E só para finalizar rapidinho, essas contratações estão tão na cara, Karime, Carlão e ouvintes, que hoje o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Ari Moutinho, suspendeu os shows dos cantores Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon. Os artistas foram contratados para se apresentar no município de Borba neste domingo, no Dia dos Namorados. O show iria custar 391 mil reais para os cofres públicos do município de Borba, pela empresa J. Santos Publicidade e Eventos. Bom, para o conselheiro, a contratação viola, né, os princípios aí da moralidade. E o prefeito Simão Peixoto terá 2 semanas para apresentar a defesa. O conselheiro ainda destacou que Borba possui um baixo índice de desenvolvimento humano. Como realizar essa farra, né? Com dinheiro público, sendo que faltam serviços essenciais nas áreas básicas de saneamento, saúde e educação. Karime Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa. Boa noite, bom trabalho. Bom trabalho para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, 6h53. 18 horas. Olha só, a Suframa divulgou dados positivos sobre o faturamento do Polo Industrial de Manaus. O primeiro trimestre de 2022 fechou com um faturamento de 39,5 bilhões de reais, um aumento de 9,62% se comparado ao mesmo trimestre do ano passado. Pois é, Carlão, só que esses números, tá? Esse levantamento foi feito antes das medidas do presidente Jair Bolsonaro de reduzir o IPI e de reduzir os impostos que prejudicaram a Zona Franca de Manaus. O repórter Hector Silva traz mais detalhes sobre o assunto. Vamos acompanhar.
A SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, apresentou nesta semana os números relacionados ao faturamento do modelo econômico dos primeiros 3 meses do ano. Segundo a autarquia, o modelo econômico faturou 39,5 bilhões de reais, um crescimento de 9,62% se comparado ao faturamento do mesmo período de 2021, que foi de 36,04 bilhões de reais. Na opinião do superintendente da SUFRAMA, Algaci Pouzin, tão importante quanto o faturamento são os números relacionados a vagas de emprego que também foram divulgados no relatório. E o mais importante, eu acredito que seja, é a nossa manutenção da empregabilidade no Polo Industrial de Manaus, onde nós tivemos uma média de mais de 105 mil empregos nesse primeiro trimestre. Isso é muito importante, que gera renda para a nossa população, gera qualidade de vida, tá certo? E ali, toda essa capacidade de empregabilidade do Polo Industrial de Manaus, a situação da nossa economia como um todo, onde nós vemos que na indústria geral, então o Polo Industrial de Manaus é a indústria de transformação, e nós medimos aí em torno de 450 empresas, tá certo? Mas somando todas as empresas, toda a indústria geral no estado do Amazonas, nós temos aí nesse período em torno de 195 mil postos de trabalho. Na indústria de construção são 109 mil postos de trabalho, no comércio mais 316 mil, o que representa a maior empregabilidade, né, por segmento, o comércio. No transporte, 107 mil, alojamento e alimentação, 100 mil e outras atividades, comunicação financeira e imobiliária, 136 mil. Então, nós vemos que a empregabilidade está muito positiva no estado do Amazonas e tem contribuído muito com a nossa economia, tá certo? Só que um detalhe não apresentado pela SUFRAMA é que os dados são de antes da publicação do decreto do governo federal, que reduz o IPI para o restante do país. Algo que, na visão de vários especialistas ouvidos pelo 18 Horas, prejudica a Zona Franca de Manaus. Para o economista Mourão Júnior, embora a redução tenha sido suspensa pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, em maio, a insegurança jurídica continua. A questão do decreto, que agora está seguro pelo uma liminar, e provocou, ou já se instalou a questão de uma insegurança jurídica, que é o X da questão. Teríamos que ver o fechamento do semestre, principalmente acompanhando as questões das pautas da reunião, tanto do CAIS, que é o Conselho Administrativo da SUFRAMA, na relação de novos projetos e de projetos de diversificação, como também do CODAN. A questão é que empresários, nessa questão do IPI, não vão se sentir seguros com essa instabilidade jurídica que já está implementada aqui no modelo Zona Franca de Manaus. Para o ambiente de negócio se tornar propício para que venham novas indústrias e aqui se instale gerando emprego e renda, é preciso ter essa questão resolvida. Na opinião do presidente do CIEAM, Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco, os números são positivos, mostrando assim para o governo federal que o modelo econômico é consolidado e gera empregos. Muito mais do que mostrar para o governo federal que o modelo é consolidado por conta dos dados econômicos, a contrapartida social é o principal indicador, eu falo os empregos. Então, tá bom, nós estamos comparando aí um período que nós estamos saindo da pandemia ainda, e agora, em 2022, com a economia em recuperação, empregos no país aumentando, os dados econômicos publicados pelo governo federal são bastante animadores. E aqui, do Polo Industrial, mostra sim a pungência, mostra a assertividade do modelo, mas o principal indicador é a contrapartida social.
O relatório, segundo o superintendente da SUFRAMA, Algaci Pouzin, apresentou destaques no polo de informática e no polo de duas rodas. Em termos de segmentos de produtos, nós tivemos destaque nesse período o segmento eletroeletrônico, incluindo aí os bens de informática, que continua representando algo como 50% de todo o faturamento global do Polo Industrial de Manaus. Foi em torno de 52 mil empregos diretos e quase 20 bilhões de reais somente nesses dois segmentos. Outro segmento importante também, o de duas rodas, nós tivemos um crescimento de 48%. Isso aí é fruto também da situação toda da pandemia, ainda que está refletindo positivamente no nosso Polo Industrial de Manaus, tá certo? Para vocês terem uma ideia, somente de motocicletas, motonetas e ciclomotos nós tivemos 329 mil unidades produzidas nesse período. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. O desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira expõe de novo para o mundo inteiro a situação da falta de segurança pública na Amazônia. A notícia mostra a situação em que vivem as populações do interior do estado. No ano passado, virou notícia internacional a declaração do professor da Universidade do Estado do Pará, Ayala Colares Couto. Ele estuda há mais de uma década a relação entre geopolítica, criminalidade e meio ambiente na Amazônia e disse que a região é hoje um dos locais mais perigosos do mundo e que os grupos criminosos que transformam a Amazônia numa zona de conflito também destroem a floresta através do garimpo e a extração ilegal de madeira. E a consequência é que a população fica sob constante ameaça das organizações criminosas, bem no meio do tiroteio, dos conflitos armados, da guerra pelo controle das rotas do narcotráfico. E os governos quase nada ou nada fazem para enfrentar a situação. 18 Horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.